de João, no capítulo 16 e o verso 33. Aleluia, glória a Deus. Graça nós te damos, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Só Ele é digno de honra, glória, louvor e adoração. E nessa noite nós estamos aqui para adorar o nome santo do Senhor. Aquele que... Aleluia. Amém, irmão acharam? 33. 16, 33. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: essas coisas vos tenho falado, para que tenha paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Glória a Deus. Pode secar em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Né? O tema de hoje não é para nós ter bom ânimo, né? Porque o Senhor Jesus, Ele diz, assim, né, traz essas coisas eu tenho falado, para que tenha paz em mim. Né? Ultimamente, no mundo de hoje, muitas das vezes nós temos ouvido, né, um evangelho sendo pregado, um evangelho só de vitória, um evangelho só de flores, né, um evangelho onde as pessoas não falam das tribulações. Mas hoje, nessa noite aqui, nós vamos falar de um evangelho, né, que ele tem luta, ele tem vitória. Né? Assim como o Senhor Jesus, Ele diz, tem de bom ânimo. E muitas das vezes, quando nós passamos por atribulações, nós queremos retroceder e voltar para trás, porque é o que nós temos visto. Né? Porque muitas das vezes as pessoas têm visto as pessoas falando do evangelho só de flores. Mas nessa noite nós vamos mostrar aqui as flores e os espinhos também. Né? Porque quando vem luta, vem as perseguições, né? Ali, muitas vezes nós voltamos para trás. Porque nós não estamos plantados no evangelho ainda. Nós não deixamos que a palavra entre nós venha enraizar. Porque quando o Senhor Jesus, Ele diz aqui, tem bom ânimo, Ele não está dizendo que nós vamos vir para o evangelho e nós vamos ter uma vida de facilidade. Ele não está dizendo que nós vamos vir para o evangelho e ter uma vida só de vitória. Quando Ele está dizendo que tem bom ânimo, é porque Ele sabe que nós vamos passar por luta. Mas Deus não vai impedir de nós passar pela luta, porque é no meio da luta que Ele vai dar a vitória. Por isso que Ele diz, tem bom ânimo. Né? Então, no meio das perseguições, no meio da luta, o Senhor Jesus, Ele está do nosso lado todo o tempo, ali nos auxiliando. Né? Muitas das vezes, irmão, quando nós passamos por uma luta, por uma dificuldade, nós retrocedemos, voltamos para trás. Né? Porque nós temos visto um evangelho que é só de flores. Mas o Senhor Jesus é que Ele diz, tem bom ânimo, porque Ele diz, eu venci o mundo. Quando Ele diz, eu venci o mundo, porque tribulações maiores Ele passou. E com nós não é diferente. Nós vamos passar tribulações, nós vamos passar luta. O Senhor Jesus, Ele não vai impedir, né, de nós passar por as perseguições, de nós ser perseguidos. Mas é no meio das perseguições que Ele vai transformar mulheres e homens fortes para vencer. Porque se você não passa pela luta, como é que você vai ter vitória? Então, para poder você chegar na bênção, você vai ter que lutar. Você vai ter que ter ali perseguições, ser perseguido. Mas é através dessa perseguição que você vai ter vitória. Não é uma vida só de mar de rosa. Porque o Senhor Jesus, Ele deixa um exemplo para nós. Ele foi perseguido. E Ele, para ser o Filho de Deus, Ele devia não ser perseguido, mas Ele foi quem foi mais perseguido. Então, muitas das vezes, nós não queremos pagar o preço. Nós queremos servir a Deus de qualquer forma. Quando a palavra de Deus, ela diz, venha como está. Ela diz, venha como está, mas não é para nós permanecer da mesma forma que nós entramos. Porque nós vamos ter que renunciar. E muitas das vezes, para nós renunciar, ele vai doer. Então, é uma guerra, ali é uma batalha. Mas nós vamos ter vitória. Nós vemos que aqui, né, ali quando Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados na fornalha de fogo, Deus não impediu deles ser lançados, porque Deus devia ter impedido deles ser lançados na fornalha de fogo, porque é dentro da fornalha que Deus queria dar vitória para eles. Foi dentro da fornalha ali que eles tiveram vitória.
Porque ali eles foram jogados 3 homens dentro daquela fornalha de fogo. Mas quando aquele rei ali, ele olhou, ele viu 4 homens. Então era ali que Deus queria dar vitória. Então não é diferente conosco hoje. É no meio da luta, é no meio da perseguição que nós vamos ter vitória. Porque Deus não vai impedir de você passar por uma tribulação. Porque é no meio da tribulação que Ele vai estar ali com você te dando vitória. Então esse é o Deus que nós servimos. É um Deus de luta. É um Deus de guerra. É um Deus que sempre está ali batalhando. Então é assim que Ele quer que nós tenhamos bom ânimo. Quando Ele diz tem bom ânimo, é porque Deus Ele sabe o que nós iremos enfrentar. Deus Ele sabe o que nós temos que enfrentar aqui neste mundo. Quando Ele diz eu venci o mundo. Nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. E para nós vencer esse mundo, nós temos que ser forte e corajoso. Como Ele disse com Josué. Ser forte e corajoso. Então é assim que nós temos que ser. Forte e corajoso. Não retroceder no meio da luta, no meio da dificuldade. Quando Ele diz eu venci o mundo. E para nós vencer esse mundo, nós temos que estar firmes na presença do Senhor. É no meio da luta dando glória a Deus. É no meio da perseguição dando glória a Deus. Porque Ele é fiel. Porque é no meio da luta, da perseguição, que Ele vai estar ali nos auxiliando. Ele vai estar ali nos dando vitória. Mas se nós voltar para trás, nós vamos ser o quê? Um perdedor. Porque nós vamos retroceder e parar no meio do caminho, parar no meio da caminhada. Por isso que Ele diz, tem bom ânimo. Então nós temos que ter bom ânimo. Sabe qual é esse bom ânimo, irmão? É quando nós estamos passando no meio da luta e nós estamos sorrindo. É quando nós estamos passando por a maior dificuldade e nós estamos glorificando o nome do Senhor com um sorriso no rosto e cabeça erguida. Porque o verdadeiro cristão é aquele que passa por as perseguições, mas de cabeça erguida. Porque ele sabe que é no meio da perseguição que ele vai ter vitória. Ele sabe que é no meio da tempestade ali que Deus vai entrar com providência para acalmar o mar. Quando Jesus ele diz para nós permanecer no barco, é porque Ele é o nosso condutor. É porque Ele é o nosso capitão. Agora, se nós descer do barco, nós vamos perecer, porque ali tem gigantes. Ali tem tubarões. Mas se nós permanecer ali dentro do barco, as ondas não vai nos derrubar, não. Porque o Senhor Jesus ele vai estar ali para acalmar. O Senhor Jesus ele vai estar ali para nos dar vitória. Aleluia. Daniel ele foi jogado na cova do leão. Deus não impediu que Daniel fosse jogado na cova do leão. Mas Deus deu vitória a Daniel, foi ali na cova do leão. Assim é conosco também. Nós podemos ser jogados na cova do leão. Que hoje esse leão é os problemas que nós enfrentamos. Né? Mas nós vamos ter vitória. Nós não vamos temer, porque nós sabemos que tem um Deus Todo-Poderoso que está ali conosco. Nós vamos vencer. Nós vamos passar por a batalha dando glória a Deus. Nós vamos passar pela perseguição glorificando o nome do Senhor. Porque nós sabemos quando Deus diz assim, ó, tem bom ânimo. Essas coisas vos tenho falado, para que tenha paz em mim. Então mesmo passando por a tribulação, nós temos uma paz dentro de nós. Porque Jesus ele reina em cada um de nós. E quando o Senhor Jesus ele reina, você pode estar passando por a maior luta, por a maior perseguição. Mas você tem paz no teu interior. Porque dentro de nós ali flui um rio de água viva. Aleluia. Então é assim a vida do crente. É assim a vida daquele que serve a Deus verdadeiramente. Mas aquele que muitas das vezes, quando ele retrocede, é porque ele tem ouvido uma palavra mentirosa. Uma palavra falsa. Uma palavra que diz só um evangelho de vitória. E nós sabemos que aqui na Bíblia está escrito que nós não vamos ter vitória, só vitória. Nós vamos ter luta. Nós vamos ser perseguidos. Nós vamos ser humilhados. Nós vamos ser apedrejados. Mas não vamos ser vencidos e nem vamos ser derrotados. Porque Deus é o Deus de todo o tempo. Todo o tempo Ele está ali conosco. Deus nunca perdeu uma batalha. Então se nós estivermos firmes com Ele, nós também não vamos perder. Aleluia. Porque ali o que é que Jó falou? Jó ali naquele meio daquela tribulação, né, eu vou pedir até para o pastor ler aí Jó 42, 2, em nome do Senhor Jesus. Né, para nós ver o que é que Jó ali no meio daquela tribulação, todo ele que ele estava passando, o que foi que ele falou. Ele podia ali ter murmurado, ele podia ter reclamado, né, mas Jó ali ele permaneceu firme, no meio de tanta tribulação. Jó 42, 2, né? Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode
ser impedido. Aleluia, glória a Glória Deus. a Deus. Né? Amém. Então, nós sabemos que os nossos planos ele pode ser frustrados, mas os planos de Deus não. Glória a Deus. Porque quando nós fazemos um plano, o homem vem e frustra, mas quando Deus faz um plano, ele prevalece. Porque vai prevalecer o plano de Deus. Assim prevaleceu a vontade de Deus na vida de Jó. E muitas das vezes nós fazemos um plano e queremos executar o plano da forma que nós queremos. Mas quando Deus entra, ele diz assim, não é do teu jeito, é do meu jeito, vai ser do jeito que eu quero. Porque eu te chamei como um vaso. Eu te chamei para fazer a minha vontade, não foi para fazer a tua vontade. Então é diferente, irmão, quando nós deixamos Deus agir na nossa vida. Porque muitas das vezes Deus permite nós passar por a prova. Deus permite nós passar pelas dificuldades. Para ver se nós vamos ter paz no nosso interior, ou se nós vamos murmurar. Muitas das vezes, quando nós não estamos com essa paz dentro de nós vamos só se justificar. Nós sempre vai ter uma desculpa, sempre vai ter uma justificativa. Porque Deus não me abençoa, porque Deus não faz isso. Mas será que eu estou agradando a Deus? Será que eu estou deixando fluir esse rio de água viva dentro de mim? Será que eu estou deixando essa paz ela reinar dentro de mim? Porque quando nós temos essa paz, nós podemos estar passando por a tribulação que for, mas nós deitamos no travesseiro e dormimos tranquilo. Porque nós sabemos o Deus que nós estamos servindo. Aleluia, glória a Deus. Né? Perseguições maiores ali passou o Senhor. Se nós parar para pensar, irmão, a perseguição que Jesus teve, o sofrimento que Ele passou para nós estar hoje aqui. E muitas das vezes nós não queremos fazer o que Deus manda. Nós não queremos retroceder a nossa vontade para fazer a vontade e o querer do Senhor. Mas quando nós paramos e damos ouvido à palavra de Deus e deixamos o Espírito Santo nos dominar, então essa paz ela vai fluir dentro de nós. Então quando ele diz, né? Quando ele diz, eu venci o mundo. Então ele quer dizer, vocês também vencerão. Mas será que para nós vencer esse mundo é com a força do nosso braço? Será que para nós vencer esse mundo é por nós mesmos? Nós só vamos vencer esse mundo se nós estivermos fazendo a vontade do Senhor. Se nós estivermos fazendo o que Ele manda. Se nós estivermos fazendo a vontade de Deus, aí sim, essa paz ela vai fluir dentro de nós. Nós vemos que ali José, ele passou por tantas perseguições. Deus podia ter impedido de José ser vendido pelos seus irmãos, mas Deus não impediu. Deus podia ter impedido de José ser lançado ali no cárcere, naquela prisão, mas Deus não impediu. Porque era lá dentro que Deus queria trabalhar na vida dele, fazer dele governador. Então, é no meio da perseguição que Deus quer te fazer mais forte. É no meio da tribulação que Deus quer mudar o teu caráter. É no meio da tribulação que Deus quer te exaltar. Eu não sei qual é o problema que você está passando aqui hoje, mas você tem bom ânimo. Anima-te, porque Deus é contigo. Nós só precisamos ter bom ânimo e fazer a vontade do Senhor. Porque quando ele não deixou José desamparado, todos achavam que era o fim. Mas para José era o começo de uma nova vida. E muitas das vezes a luta, quando ela vem na nossa vida, não é para nos matar, não é para nos destruir, mas sim é para nos levantar, para nos edificar na presença do Senhor, para nos fazer mais forte, para nós ter uma experiência para contar. Porque se nós não passar por luta, por perseguições, como que nós vamos ter um testemunho para contar? Como que nós vamos dizer que Deus cura? Como que nós vamos dizer que Deus liberta? Como que nós vamos dizer que Deus transforma? Então, para nós chegar e dizer que Deus ele transforma, que Deus faz milagre, nós temos que ter esse milagre na nossa vida. Nós temos que viver esse milagre dia por dia. Porque só de nós levantar, abrir nossos olhos, respirar esse ar puro, já é um milagre. Porque quantos são aqueles que deitam e não acordam mais? Porque já partiram, e muitos partiram sem Deus. Por isso que muitos, quando eles vêm a perseguições, ele não aguenta ali a perseguições, porque ele não está firmado no Evangelho. Ele ouviu um Evangelho só de vitória. Ele ouviu um Evangelho só de rosa. Por isso que muito ele chega a tirar a sua própria vida, porque foi o Evangelho que foi pregado para ele. Por isso que muito fica depressivo. Em vez de resolver o problema, ele cria outro. Mas nós estamos firmados na palavra do Senhor. Aleluia, então nós não vamos retroceder. Nós vamos crer que é no meio da luta, nas perseguições, que Deus quer nos fazer mais forte. Porque quando nós
nós somos perseguidos, é porque nós sabemos que nós estamos agradando o nosso Pai. Nós sabemos que nós vamos ter vitória. Quando a nossa vida ela estiver só de mar de rosa, vamos dobrar o joelho e clamar a Deus. Porque tem algo de errado na nossa vida. Porque aqueles que perseguiram, eles têm vitória. Nós vemos que os grandes homens do passado, eles foram perseguidos, mas eles foram vitoriosos. José ele foi transformado em governador do Egito. E não é diferente com nós não, irmão. Quem era nós, se nós parar para pensar e nós ver quem era nós antes? Um semblante caído, não tinha um sorriso no rosto, podia você estar com o melhor emprego, mas faltava algo. E hoje você pode estar desempregado, mas o teu semblante é de vencedor. Aleluia! Porque Deus está contigo. Você pode estar passando por um problema de enfermidade, mas o teu semblante é diferente, porque o Espírito Santo é quem te conduz. Então quem te levanta é Deus, quem te sustenta é Deus. Mas para isso nós temos que deixar. Nós temos que deixar tudo aquilo que nós fazíamos, deixar para trás e fazer a vontade do Senhor. E ter esse bom ânimo, ter essa paz com Jesus, ter essa paz com Deus. Porque quando nós temos essa paz dentro de nós, não vai nos faltar nada. Porque alguma coisa que faltar, Ele vai suprir. Né? Então é assim a vida daquele que tem paz com Deus. Ele pode estar passando e dizer assim, hoje não tem nada na minha despensa, está vazio, meus armários não tem nada. Mas ele vai dizer, eu tenho porque eu tenho o poder de Deus. E eu sei que Deus vai entrar com providência. Então a vida daquele que serve a Deus verdadeiramente é diferente. Então tem muitas pessoas caindo, retrocedendo, voltando para trás, porque tem falsos profetas aí que estão pregando um evangelho só de facilidade. Mas nós aqui pregamos um evangelho de luta, de batalha, mas de vitória. Porque a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim, esse que vai ser o vencedor. Então nós vamos dizer, quando nós chegar ao final, quando nós perseverar até lá, nós vamos dizer, eu venci o mundo. Assim como Jesus venceu o mundo, eu também vou vencer. Mas para isso nós temos que ser perseverantes. Deixar que o Espírito Santo nos conduza. Não nós querer ser conduzidos por nós mesmos. Então essa é a mensagem que eu deixo nessa noite para a igreja. Aleluia. E que Deus venha abençoar a vida de cada um de nós. Que essa paz ela venha fluir dentro de nós dia por dia. Que cada dia nós venha ser melhor para o Senhor. Que cada dia nós venha fazer melhor. Porque assim como Jesus diz, essas coisas eu tenho falado, para que tenha paz em mim. Então que essa paz do Senhor Jesus, ela permaneça dentro de cada um de nós. Que Deus abençoe a cada um. E essa é a mensagem que eu deixo nessa noite para a igreja. E agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia.